E aí, moçada, tudo certo? Eu vou resolver com vocês agora a prova de física do vestibular da CAF de Medicina, que foi a prova de inverno de 2019, que foi aplicada em junho desse mesmo ano. A primeira questão, ela começa assim, ó. Um jardineiro utiliza uma extensão elétrica de 10 metros para ligar uma máquina de cortar grama. No entanto, quando foi cortar a grama de um novo cliente, percebeu que o terreno era muito extenso, então comprou uma nova extensão com o dobro do comprimento e 3/4 da área de seção reta da antiga extensão, mas com o mesmo metal condutor. Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação entre as resistências destas duas extensões. Então, ele quer que você estabeleça uma relação entre a resistência nova e a resistência antiga. Vamos começar aqui com uma expressão para a resistência elétrica antiga dessa extensão. Lembrando que a resistência elétrica, pela segunda lei de Ohm, é dada através dessa expressão ρL sobre A. Essa letra grega chamada ρ é representar a resistividade, que é uma constante que depende da natureza do material de que esse fio é feito. L é o comprimento e A é a área de seção reta. Embora o problema tenha mencionado o comprimento deste fio, eu não vou substituir ele, por um motivo que eu já vou explicar. Agora, uma expressão para resistência elétrica nova é a seguinte: a resistividade continua sendo a mesma, porque o metal é o mesmo, o comprimento desta nova extensão dobrou, então eu posso expressar isso escrevendo 2L, e a nova área é 3/4 da antiga. Aqui a gente está diante de uma situação que a gente tem uma divisão de duas frações, você copia a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Fazendo as multiplicações necessárias aí, a gente vai ter 4ρL sobre 3A como expressão para a nova resistência elétrica. Como ele quer a relação entre estas resistências, relação nada mais é do que divisão de uma coisa pela outra. É a mesma coisa que razão, é a mesma coisa que quociente. A resistência elétrica nova tem como expressão 4ρL sobre 3A. Aí você divide pela expressão antiga da resistência, que é só ρL sobre A. Você copia a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, afinal a gente está diante de uma divisão de duas frações. Opa, eu esqueci aqui do 3. Este ρL você simplifica, o A com este A você também simplifica, escreve que a resistência nova sobre a antiga vai ser igual a 4/3. Isto é o mesmo que dizer que a resistência nova é 4/3 da resistência elétrica antiga, como aparece aqui na letra C. Questão de número 2. Pedro foi com a namorada em um restaurante para comer sushi. Entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar o alimento. O garçom então forneceu palitos alternativos presos em uma das extremidades. Assim, a extremidade, no caso aqui, A, poderia utilizá-los como mostra a figura abaixo. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir. O conjunto de palitos dado a Pedro funciona como uma alavanca interpotente ou interresistente. Como é que eu sei com que tipo de alavanca a gente está lidando? Esses palitinhos, os rachis, quando eles abrem e fecham, eles vão girar ao redor desse ponto aqui, ó. Então esse aqui é o nosso ponto fixo. O Pedro vai fazer força exatamente aqui, ó, nesta localidade onde a mão dele está segurando esses palitinhos, né? Essa força que é feita para executar a tarefa de prender o sushi entre os palitinhos é a força motora, a força que é feita para a realização de tarefa. Só que o sushi, ele oferece uma resistência ao fechamento das hastes. Esta força que ele exerce sobre os palitinhos é a chamada força resistente. Vocês podem perceber que a força motora
está entre a força resistente e o ponto fixo. É por esse motivo que essa alavanca é chamada de interpotente. Caso a força resistente estivesse entre a motora e o ponto fixo, chamaria-se alavanca interresistente. Caso o ponto fixo estivesse entre a força motora e a força resistente, ele seria chamado de alavanca interfixa. E ele quer saber se a força aplicada por Pedro nos palitos é maior que a força aplicada pelos palitos no sushi. Bom, aqui o item C dessa questão você já pode ignorar, porque aqui nós temos uma situação que não corresponde à realidade. Mas vamos dar continuidade aqui. A força aplicada por Pedro nos palitos é maior que a força aplicada pelos palitos no sushi? Isso é fácil de responder se você pensar da seguinte forma: se você aplica uma força em uma porta com o objetivo de abrir ela, mas essa força é aplicada perto da dobradiça, você tem que fazer mais força do que se você aplicasse a mesmíssima força longe da dobradiça. O que eu quero dizer é que a força que Pedro exerce sobre os palitos está mais perto desse ponto fixo, que é como se fosse a dobradiça da porta. Então, a força aplicada por Pedro nos palitos é maior que a força aplicada pelos palitos no sushi, porque o sushi está mais longe do ponto fixo do que as mãos de Pedro, da mesma forma que quando você aplica uma força longe da dobradiça, você faz uma força um pouco menor para a realização da mesmíssima tarefa. Seja como for, o item A é o item mais apropriado, pois a força que está mais perto do ponto fixo é sempre maior do que a força que está mais longe. Nessa questão de número 3, a gente tem uma situação um pouco atípica da CAF, que é cobrar a questão de gravitação universal. Não é nada comum cair esse tipo de assunto. Mas vamos adiante. A NASA planeja uma viagem ao planeta Marte em 2033. Esse é o título da matéria de vários sites. A ida até o planeta vermelho durará aproximadamente 6 meses, mas a viagem terá uma duração de 2 anos. No esquema abaixo, tem-se alguns dados de Marte em comparação com a Terra. A gente vai utilizar eles para responder principalmente aos dois primeiros itens. Com base nesses dados, ele quer que você verifique se a gravidade de Marte é aproximadamente 0,4 vezes a gravidade da Terra. Como é que eu vou saber? A aceleração da gravidade ela pode ser expressa dessa maneira aqui, ó. Essa é uma equação que aparece no formulário ali da CAF. É a constante da gravitação vezes a massa de Marte sobre o raio de Marte elevado ao quadrado. Só que agora eu vou fazer o seguinte: como a massa de Marte é expressa em função da massa da Terra, eu vou colocar aqui 0,1 vezes a massa da Terra. E o raio aqui de Marte também é expresso em função do raio da Terra. Então eu vou colocar aqui 0,5 vezes o raio da Terra elevado ao quadrado. A aceleração da gravidade de Marte, portanto, vai ser igual a 0,1 vezes gzão, massa da Terra, sobre 0,5 RT ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. RT ao quadrado é RT quadrado. A aceleração da gravidade de Marte, portanto, vai ser, se você dividir o 0,1 pelo 0,25, vai dar exatamente 0,4 gzão, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Percebam que esta expressão aqui, ó, é a expressão para a aceleração da gravidade da Terra. Então eu posso colocar 0,4 vezes a gravidade da Terra, que é justamente como aparece aqui nesse primeiro item dessa questão. Ok para ele. O segundo, a força gravitacional entre Marte e o Sol é aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 2 vezes a força gravitacional existente entre a Terra e o Sol. Então vamos começar. A força gravitacional entre Marte e o Sol
é dado através da lei da gravitação universal. Essa expressão mais uma vez aparece no formulário, que é a constante da gravitação. A massa de Marte vezes a massa do Sol, dividido pela distância entre Marte e o Sol ao quadrado. Aqui. Bom, como mais uma vez o problema informa a massa de Marte em função da massa da Terra, vale 0,1 vezes a massa da Terra, vezes a massa do Sol, tudo isso dividido. Veja que também se informa a distância entre Marte ao Sol em função da distância da Terra. Então, onde tem a distância de Marte, eu vou colocar 1,5 vezes a distância da Terra e vou elevar ao quadrado. Aqui a gente vai ter 0,1 vezes Gzão, mt, ms, sobre 1,5 ao quadrado é 2,25 vezes dt ao quadrado. Se você dividir 0,1 por 2,25, eu já lhe adianto que vai dar 0,04 vezes tudo isso aqui, ó. Esta expressão aqui é a expressão para a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. E você pode perceber que esse 0,04 não tem nada a ver com esse número que aqui aparece. É por esse motivo que ele está errado. Os próximos 3 itens dizem respeito às leis de Kepler. O período de translação de Marte é maior que o período de translação da Terra. Período é o tempo que um planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol. Então, como Marte está mais distante do Sol do que a Terra, porque olha só, a distância de Marte até o Sol é 1,5 vezes maior do que a distância da Terra até o Sol, quem está mais longe leva mais tempo. Então, o período de translação realmente ele é maior. O próximo item, a velocidade de translação de Marte é maior no periélio. Vamos relembrar. Os planetas eles descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol, com o Sol ocupando um dos focos. Periélio é esta região em que os planetas estão mais perto do Sol. E afélio é esta região em que os planetas estão mais afastados do Sol. Então, quando os planetas vão do afélio para o periélio, a velocidade deles vai aumentando porque o Sol puxa eles com mais força. E esta velocidade dos planetas, não apenas de Marte, mas de todos, é maior no periélio, conforme está sendo indicado neste item. E o próximo, a órbita de Marte ao redor do Sol é circular. Todos os planetas, sem exceção, descrevem trajetórias elípticas ao redor do Sol, e não circulares. VF, VVF, VF, VVS. F, letra D, é o item correto. Questão de número 4. O avanço tecnológico mudou nossa vida de várias formas. Uma delas está no jeito que cozinhamos alimentos hoje. Se antes tínhamos fogões a gás, hoje temos fogões elétricos, geralmente chamados de cooktops. Um deles é o cooktop por indução e o outro é o cooktop elétrico. O primeiro utiliza um campo magnético para gerar correntes induzidas em uma panela e o segundo utiliza, no lugar de fogo, os resistores elétricos para aquecer a panela. Aqui está a ilustração deles. O item 1 está dizendo que o cooktop de indução tem o seu funcionamento baseado na lei de Newton. Tem nada a ver com isso aqui. O cooktop de indução ele está diretamente associado com a lei de Faraday. O que acontece é que ali, dentro desse cooktop aqui embaixo dessa figura, tem um campo magnético variável que induz uma corrente elétrica que aquece essa base e assim aquece o alimento. Tem nada a ver aqui com a lei de Newton. O item 2. Uma das possibilidades para se aumentar a potência do cooktop elétrico é reduzir a sua resistência. Então, estes resistores que estão aqui embaixo desses pontos de contato,
eles vão aquecer por efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em calor. Portanto, para ter mais calor, precisa ter mais corrente elétrica. E pela fórmula do Rui, para ter mais corrente, a resistência elétrica tem que ser menor. E é justamente isso que está sendo colocado no item 2. Os dois cooktops podem funcionar e aquecer os alimentos se forem ligados a uma bateria. Não. Esse aqui, o elétrico, tudo certo. Agora, o cooktop de indução, ele só vai funcionar se tiver um campo magnético variável sendo aplicado sobre ele. E bateria é uma fonte de tensão contínua, não é uma fonte de tensão variável. O item 4. O cooktop de indução não funciona como panela de barro, realmente. Barro é um material isolante, aí não vai permitir a circulação de corrente. E o cooktop elétrico tem o seu funcionamento baseado no efeito Joule. É justamente isso que eu tinha mencionado antes. Quando passa a corrente elétrica no resistor, parte da energia elétrica é convertida em calor, a isso dá-se o nome de efeito Joule. 2, 4 e 5, nós vamos ficar aqui com a letra B dessa questão. Questão de número 5. Um automóvel de 500 kg de massa sofreu uma pane, então o proprietário chamou o guincho. Ao chegar, o guincho baixou a rampa, engatou o cabo de aço no automóvel e começou a puxá-lo. Quando o automóvel estava sendo puxado sobre a rampa, subindo com velocidade constante, conforme a figura, o cabo de aço fazia uma força de 5.000 newtons. Então aqui a gente tem ao longo desse cabo uma força, que eu vou chamar aqui de tração, que vale 5.000 newtons. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo da força de atrito sobre o automóvel. Além dessa força tração, a gente tem que identificar as outras forças que atuam sobre o carro, né? Aqui, esse carro está sobre um plano inclinado, então a força normal aponta para cima. Como este carro está subindo essa rampa nesta direção aqui, a força de atrito ela vai atuar em sentido contrário. Força de atrito aponta para cá. Sobre esse carro, nós vamos ter a força-peso apontando para baixo, só que lembrando, num problema de rampa de plano inclinado, a força-peso obrigatoriamente tem que ser decomposta nesta componente y, que sempre aponta em sentido contrário à normal, e nesta componente aqui, x, que sempre aponta para baixo do plano inclinado. Isto é lei. Todo corpo que está num plano inclinado, a força-peso tem que ser decomposta segundo essas direções. A mesma coisa acontece com essa força-tração. Eu vou ter que decompor ela porque essa força-tração não atua nem na direção do movimento indicado por essa linha pontilhada, tampouco nesta direção perpendicular. Então, se eu vier aqui, ó, deixa eu só encurtar o tamanho dessa força-tração para ficar mais fácil de decompor. Se eu decompor essa força-tração, projetá-la sobre a direção do movimento, aqui a gente vai ter a componente x da força-tração, projetando nessa outra direção perpendicular, a gente vai ter aqui ó, a componente y da força-tração, chamada de ty. Essa força-tração, ela forma um ângulo de 30 graus, aqui com a direção horizontal, da mesma forma que a rampa forma um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou começar agora a matematizar essas forças todas usando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. No lugar do F de força resultante, você coloca as forças que atuam na direção paralela ao movimento. A força Tx, por apontar para cima no mesmo sentido do movimento, vai ser positiva, e a força tração, que a gente quer descobrir, e o Px, que apontam em sentido contrário, eles vão ser negativos. Isso aqui é, Px aqui, né? Px, isso aqui vai ser igual a massa multiplicado pela aceleração. A força Tx, percebam, faz o papel do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus.
Então ela pode ser expressa como t vezes o cosseno do ângulo de 30, menos a força de atrito, menos o px, que é sempre calculado como peso, vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado, que é de 30 graus. Agora eu vou começar a substituir os valores. Essa força de atração que o cabo do guincho exerce vale 5.000. Cosseno de 30 graus no formulário da CAF aparece o valor, já estou adiantando que vale 0,5, menos a força de atrito que a gente quer descobrir, menos o peso do carro é a massa, que vale 500, gravidade, 10, seno de 30 graus também é tabelado e vale 0,5, isso vai ser igual à massa do carro, que é 500 vezes a aceleração. Esse carro, ele sobe com velocidade constante. Dessa forma, se ele está subindo com velocidade constante, a aceleração dele é igual a zero. 5.000 vezes 0,8 dá 4.000, menos a força de atrito, menos 500 vezes 10 dá 5.000. 5.000 vezes 0,5 dá 2.500. Isso aqui vai ser igual a zero. Daqui a gente chega que a força de atrito vai ser igual a 4.000 menos 2.500. Se você fizer a diferença entre esses dois números, vai dar justamente os 1.500 newtons, que aparece aqui, ó, na letra D dessa questão. Questão de número 6. Os sensores de estacionamento ultrassonográficos utilizados em automóveis possuem receptores que são distribuídos em pontos estratégicos do veículo para proporcionar o controle de vários ângulos. Esses modelos de sensores funcionam por sinais sonoros imperceptíveis ao ouvido humano, que são direcionados aos objetos, rebatidos e acabam sendo captados pelos sensores que passam a informação de distâncias dos objetos até o veículo. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento têm frequência superior a 20.000 Hz. Então vamos começar. Nós, seres humanos, só ouvimos sons que vão de 20 até 20.000 Hz. Essa é a nossa faixa de frequência audível. Sons que têm uma frequência menor do que 20 Hz são chamados de infrassons, e sons que têm frequências superiores a 20.000 Hz são chamados de ultrassons. Então, nessa situação, como são pulsos ultrassonográficos, as frequências são maiores do que 20.000 Hz, conforme o item A está indicando. Só para aproveitar um pouquinho melhor a questão. A letra B diz que o funcionamento do sensor de estacionamento está baseado no fenômeno da difração, da reflexão, porque ó, os sons são rebatidos e acabam sendo captados pelos sensores. A letra C diz que as ondas emitidas pelo sensor são ondas eletromagnéticas. Não. Ultrassom é uma onda mecânica. E a letra D. As ondas emitidas pelo sensor não podem ser refratadas. Podem sim. Sons podem sofrer refração. E a questão de número 7. As lanternas ainda são equipamentos muito utilizados, principalmente quando precisamos de uma fonte de luz móvel. No decorrer dos anos, os refletores que as lanternas utilizam foram sendo desenvolvidos para melhorar a eficiência luminosa e garantir que reflitam a luz paralelamente ao eixo principal. Os tipos de refletores utilizados são os lisos, os facetados e os de casca de laranja. Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Todos esses três refletores representam lentes ou espelhos. Se refletem a luz, é porque são espelhos. Caso eles refratassem a luz, seriam lentes. De que tipo? Do tipo côncavo ou do tipo convexo? Como esses refletores estão refletindo a luz pela face interna,
são espelhos côncavos. E as lâmpadas usadas estão posicionadas em que ponto deste espelho? Por eliminação, a gente já sabe que a gente vai ficar com a letra C. Mas por que é no foco? Vamos lembrar que nos espelhos côncavos, como eu quero que os raios de luz destas espécies de lanternas aí, ó, saiam refletidos paralelamente entre si, para que eles produzam um feixe estreito de luz, todo raio luminoso que sai paralelo ao eixo principal de um espelho deve vir do foco. Então, se você coloca a lâmpada exatamente sobre o foco, a luz que passa pelo foco sai paralelo, como é o grande propósito desse tipo de refletores. Então, é por esse motivo que a gente vai ficar com este item.